hoje retomamos aí a sequência dos nossos estudos relacionado à volta de Cristo. Então, deixa eu só chegar aqui no nosso slide específico, tratando aí das últimas coisas. Já falamos sobre o último dia, aí começamos a tratar de algumas características da volta de Jesus e paramos aqui na nossa sequência aí do slide aí, sobre as características da volta de Jesus. Nós trabalhamos na semana retrasada até o fato do fim dos tempos dos gentios na cidade de Jerusalém. Não sei se você se lembra disso. E tratamos aí de algumas características, não só do contexto bíblico, mas também do contexto histórico, que aponta para essa realidade do fato aí de que o tempo do gentio já terminou na cidade de Jerusalém. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor para a gente partir daqui, né? Lá em Lucas, capítulo 21. Nós vamos ler aí o verso 20 em diante. Lucas, deixa eu pegar minha cola aqui. Lucas capítulo 21. Verso 20 até o verso de número 24. Vamos relembrar a leitura juntos aqui? Diz assim, pois, então, a palavra do Senhor, tratando de Jerusalém sitiada. Todos. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que encontrarem dentro da cidade, retirem-se. Os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Ótimo. Então, essa é uma das características aí, né, que precisa acontecer para a volta de Cristo, como estudamos há 2 semanas. E a ideia é desse tempo dos gentios como uma característica que, enquanto os gentios estivessem governando ali sobre Jerusalém, é uma das características que mostrava que Jesus não voltaria. Então, o final do verso 24 diz, até, né, que o tempo dos gentios se complete, Jerusalém será pisada por eles. Então, como uma característica final. Nós sabemos que durante todo o período, desde a primeira vinda de Cristo até a segunda, os chamados 42 meses, ou os 1260 dias, ou os 3 anos e meio, que é o período total, nós temos lá no ano 70 a destruição do templo, definitivamente, em Jerusalém, a perseguição e depois a diáspora, né, a retirada do povo de Israel sendo espalhada por todas as nações. Isso vai durante todos esses séculos, em especial por volta lá de 1400, você tem a grande perseguição já na Península Ibérica, né, aos judeus. Depois, com a descoberta das Américas, essa perseguição acaba conduzindo, inclusive, os judeus para o continente americano, né? América do Sul, Central, do Norte, e, e esse tempo continua. Aí você tem em 1517 o início do Império Otomano, que
que toma toda a região do Oriente Médio, e isso perdura por 400 anos, até 1917, com a Primeira Guerra Mundial, e aí a Inglaterra, né, encabeçando isso, acaba ganhando e tomando aquela região do Império Otomano, pelo menos uma parte dela. Os árabes também ficam com a outra parte. E aí você tem, da Primeira Guerra até a Segunda Guerra, ainda os ingleses comandando ali a região. Depois, com a Segunda Guerra Mundial, você vê aquela região também envolvida. A gente não dá o foco mais na Europa, porque a gente dá o foco mais no final da Segunda Guerra, né? Mas o nazismo atuou em todo o norte da África, Oriente Médio, porque era uma questão bastante importante para eles, né? A questão daquela região. E com o fim da Segunda Guerra, e por conta do Holocausto, sofrido por vários povos, mas de um modo mais especial sobre o povo judeu, lembrando que ciganos também sofreram, várias outras etnias, né, com o nazismo, mas o grande impacto foi sobre o povo judeu, e aí então a ONU acaba organizando ou reorganizando o Estado de Israel. Isso em 47, com um desdobramento em 48. Isso leva o povo de Israel a voltar de um modo mais definitivo lá para a região, só que há uma primeira guerra e eles perdem o controle da cidade antiga de Jerusalém, e a Jordânia assume. Aí depois, em 67, há mais uma guerra contra os países árabes, e aí, então, o povo judeu reassume o controle da cidade antiga de Jerusalém. Mas só agora, em 2017, é que foi determinado, né, com 70 anos aí do Estado de Israel, é que o Estado de Israel traz a capital de Tel Aviv para a capital política, né, e diplomática, de volta para Jerusalém. Então nós estamos vivendo isso. Então agora, talvez agora, a gente possa definir e declarar, olha, o tempo dos gentios de fato terminou em Jerusalém. Alguém fala, pastor, mas tem turista lá toda época, tem gentil lá toda época. Na época de Cristo também haviam estrangeiros na terra de Jerusalém. O fato de estar pisando Jerusalém, aqui no contexto, por ser destruído Israel, destruído Jerusalém, ser levado para as nações, aponta o fato de que o povo judeu vai voltar para a terra de Israel e vai governar de novo a terra de Israel. É aquilo que nós estamos vendo. Então nós paramos nesse ponto, tratando aí desses sinais ou dessas características relacionadas à volta de Cristo. Vou fazer mais uma oração nesse instante para continuarmos o estudo a partir desse ponto que paramos. Oremos. Ó Senhor nosso Deus, nós te damos graças por mais esse dia, e agora, nesse momento de estudo, nós clamamos que o Senhor abra o nosso entendimento, que teu Santo Espírito, ó Deus, nos direcione, nos edifique, e que abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, para que possamos, sim, ó Pai, não apenas ler e ouvir, mas ver e compreender todas as nuances que a tua palavra nos chama a atenção. Fique conosco, nos abençoe, é o que nós clamamos em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, agora, na sequência aí, ainda aqui em Lucas capítulo 21, nós temos aí, a partir do verso 25, o título que foi dado pelo comitê aí, a vinda do Filho do Homem, né? E aí nós vamos ter isso paralelo em Lucas aqui 21, Mateus 24, 29 e Marcos 13, 24. Então vamos lá, vamos ler o verso 25 aí. Todos juntos? Diz assim, Lucas 21, 25. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa dos bramidos do mar e das ondas. Ótimo. Então você tem aqui sinais relacionados à questão
de fenômenos naturais, né? Alguém poderia dizer, pastor, mas isso acontece desde sempre. É verdade. Como eu já te disse, dentro dessas características da volta de Jesus, você vai ter aqueles sinais gerais que vão acontecer todo tempo, todo lugar, em todo momento, né? Simplesmente para te lembrar que estamos dentro desse processo. São as características gerais. E existem as características específicas. Lembra que nós fizemos essa diferenciação numa das aulas passadas? O caso aqui de Jerusalém, por exemplo, né, estar agora de novo sobre o domínio do próprio povo judeu, é uma situação específica. Isso não vai acontecer toda hora. Isso porque nós temos lá desde do primeiro século até agora 1947 com 48, o povo de Israel ficou praticamente sem terra, né? O templo foi destruído, o povo foi dispersado. Então você tem aí um evento específico que aconteceu em nossa geração. Agora, sinais no sol, na lua, nos céus, fenômenos naturais acontecem a todo instante. E aí são características gerais, que é para te mostrar ou para te lembrar que, olha, nós estamos no mundo caído, nós estamos num mundo que está se preparando para o fim e para o cumprimento final da profecia ou da promessa da volta de Jesus. É lógico que dentro desses sinais gerais existe algumas questões que são bastante específicas, né? Nós vamos ver depois, associado com o Apocalipse, em especial, esses sinais no sol, ou mesmo Atos, ou outras passagens, dizendo, olha, a lua se tornará como sangue, o sol, né, se escurecerá, haverá manifestações cósmicas, né, com estrelas caindo de todo lado. Então, você tem alguns sinais dentro desses gerais que acabam se demonstrando aí como um negócio mais diferenciado. E uma das características que nós temos que estar atentos para observarmos tais sinais é o propósito que Deus estabeleceu na criação do sol, da luz, das estrelas, que nós já estudamos também lá em Gênesis, apontando que seria para marcar datas específicas. Lembra disso? E uma dessas questões que nós temos são eclipses solares, eclipses lunares, que é a lua de sangue, né? E algumas manifestações em datas específicas do calendário que Deus estabeleceu. Desde sempre, quando criou o reloginho do cosmos, né? Todo o processo de translação, de rotação, o movimento dos planetas, foi Deus quem criou. Esse reloginho quem programou foi o Senhor. E aí, então, de tempos em tempos, ele diz que esses astros serviriam de agendamento, de compromissos sagrados. E aí, quando você tem eventos relacionados a esses compromissos que Deus estabeleceu, principalmente em relação às festas que ele determina para o seu povo, não que devemos guardá-las, porque Cristo já cumpriu, mas ainda continuam servindo de sinais. E nós vemos que, eu tenho chamado a sua atenção, e alguns têm acompanhado, nós tivemos recentemente, esse ano, né? Se você olhar para a última década, nós vamos ver muitos grandes sinais nos céus, no sol, na lua, nas estrelas, relacionados a essas datas que o próprio Deus determinou. Se você depois quiser se aprofundar, dá uma pesquisada lá. Nós temos também algumas aulas disponíveis aí no nosso YouTube, quando a gente trata sobre as festas judaicas. Tem uma aula que eu falo só sobre sinais, né? Que eu apresento alguns slides lá relacionados a essa, inclusive a simetria desses sinais apontando aí para a volta de Cristo. Mas, por exemplo, tratando desse ano, nós tivemos recentemente um eclipse lunar, né, uma lua de sangue. Eu não sei se vocês lembraram quando nós falamos, e ela caiu numa festa, que não é uma das 7 festas sagradas do Senhor, mas é uma festa do povo de Israel, que é a festa do Purim, que é a festa que celebra a libertação do povo de Israel nos dias da rainha Esther. Agora nós vamos ter uma outra agora no mês de março, um outro eclipse, eu não vou lembrar agora de cabeça se é lunar, se é solar, por esses dias, por essas semanas. Aí você fala, pastor, mas não vai cair nenhuma data específica nossa. Não vai nenhuma específica nossa,
mas vai cair numa data específica para o povo judeu. Quer ver um exemplo do nosso calendário, da manipulação do nosso calendário, e por isso que a gente tem dificuldade? Se você for pesquisar sobre o equinócio de 2025. O que é o equinócio? Você lembra o que é o equinócio? É quando está equivalente os dias, as horas do dia e as horas da noite. Então, o equivalente, o equinócio, você tem 12 horas durante o dia, 12 horas durante a noite. Significa que, dentro do movimento de translação, é aquele momento que nós estamos mais próximo do Sol, onde o tempo de dia é igual ao tempo da noite. Você já observou, por exemplo, que no verão os nossos dias são mais longos. Por isso que tinha até, inclusive, horário de verão, lembra? Que puxava uma hora, porque o sol, o dia iniciava mais cedo, então tinha horário de verão. E no inverno, o que acontece? Os dias ficam mais curtos. Então, 5 horas da tarde já está escuro, né? Então, você observa isso. No início da primavera e no início do outono, você tem o chamado equinócio. Aí, dependendo se é do hemisfério norte ou sul, que é o dia praticamente com 12 horas. Tal. Se você for pesquisar quando que foi o equinócio agora, do início do ano, em março, se não me engano, 20, alguma coisa, você vai ver que você tem a data do equinócio e que não necessariamente inicia o calendário judaico. Porque para dar o start no primeiro dia do calendário religioso judaico, o que tem que se associar? O equinócio mais o quê? A lua nova, a primeira lua nova. E esse ano, o que aconteceu? Você sabe que o ciclo da lua são 4 semanas. Cada semana tem uma lua, né? Lua nova, lua crescente, lua cheia, lua minguante. Vai e volta de novo. Não é assim que funciona? Inclusive as gestações aí, geralmente o povo mais antigo contava não em meses, não, mas contava em luas, né? Pega lá a última menstruação que ela teve, conta, não sei, 42 luas, bingo, né? E eu não sei quanto vocês, mas, por exemplo, minha avó nunca errou quando ia nascer o negócio, né? Porque sempre observava lua. A gente hoje despreza esse trem e como é cesárea, a gente não quer nem saber da lua, arranca na hora que nós quer, que é mais conveniente para o médico e para a mãe, e tá nem aí para nada. Não é assim? E isso a gente acaba perdendo essa noção um pouquinho da criação de Deus e da influência dessa criação sobre nós. Então, se você for pesquisar, você vai ver então que houve o dia do equinócio, e aí você vai procurar quando começa a lua nova depois do equinócio. Você vai ver que vai passar, acho que 3 semanas. E aí, então, você tem o primeiro dia da lua nova, o segundo dia seria o primeiro dia do calendário judaico. Aí começa o ano religioso. É o primeiro mês. Você vai chegar nessa conta, e eu não vou trazer pronta aqui para você, porque você está muito mal acostumado. Então, você vai dar essa pesquisada, você vai chegar lá no dia, então, que começa o ano religioso. Você sabe que no primeiro mês do calendário judaico, comemora-se o que no primeiro mês? Que festa? A primeira festa. Que acontece em que dia do primeiro mês? 14. A Miriam tá chique aí. Põe estrelinha para ela aí, Márcia. Né? Então, dia 14 do primeiro mês é a festa da Páscoa. Lembrando que é no pôr do sol. Né? Na cabeça do judeu, o dia começa às 6 horas, quando o sol se põe. Então, o nosso domingo, por exemplo, começou ontem ao pôr do sol. E hoje, no culto vespertino nosso, na verdade, nosso culto vespertino, na visão judaica, acontece na segunda-feira, porque já é no domingo às 7 da noite, para eles já é como se fosse segunda-feira. Tudo bem? Então vamos lá. Então acontece que você vai chegar no dia do equinócio, espera a lua nova. Apareceu a lua nova? Segundo dia, você conta o primeiro dia do ano judaico. 14 dias, você tem a Páscoa. E esse ano, agora é dúvida mesmo que eu não vou lembrar exatamente, faz um tempo que eu fiz esse estudo, mas nesse ano,
O dia 14, eu acho que vai cair no sábado, dia 12 de abril. Então, se a gente fosse seguir rigorosamente, o dia de Páscoa vai ser no próximo sábado já. Tudo bem? Dia de Páscoa vai ser dia 12. Como o dia 14 do primeiro mês judaico vai cair no nosso sábado, no dia 15 começa o quê? No calendário judaico. Dia 14 é Páscoa, dia 15 é o quê? Como? Calma. Asmos, pães asmos. E a festa de pães asmos são quantos dias? 7 dias. O domingo que cair nesses 7 dias, não importa se é no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ou sexto ou sétimo dia do pães asmos, o domingo vai ser a festa das primícias. Se a Páscoa, dia 14, cai no sábado, então dia 15 do calendário judaico, que já é domingo, o que você tem aqui? Festa de pães asmos, o primeiro dia, e primícias, tudo no mesmo dia. Então, se você seguir, o dia de primícias para o judeu esse ano vai cair dia 13, que é um domingo antes daquilo que nós estamos chamando de domingo de Páscoa no nosso calendário. Pastor, mas por que aconteceu isso? Por que a gente não jogou isso para o sábado, então? E o domingo, dia 13, nós colocamos as primícias já, ou domingo de Páscoa, como é chamado aqui na nossa cultura. Porque dentro da perspectiva católica, eles precisam de ter a chamada Semana Santa. Porque na visão católica, Jesus morreu que dia da semana? Uma sexta-feira. Então, o que acontece? Ele tem que contar os 40 dias da quaresma, e o 40 dias da quaresma terminou justamente, se você pegar a sequência certinha lá do carnaval, na sexta-feira, dia 11. Não dava tempo de você fazer a Semana Santa. Como o nosso calendário não obedece nem o calendário judaico, e muito menos o calendário correto, e o CNBB que vai determinar esse negócio, eles jogaram uma semana para frente, o domingo de Páscoa, que não vai ser domingo de Páscoa, não tem nada a ver com Páscoa, porque a Páscoa vai ser no sábado do dia 12. E como eles não consideram primícia, não consideram nós, simplesmente jogou para ter a Semana Santa e a sexta-feira da Paixão, porque eles acreditam que Jesus morreu numa sexta-feira. Nós já estudamos, tem um estudo, inclusive, disponível lá para você, também sobre as festas judaicas, onde nós provamos biblicamente, escrituristicamente, que Jesus morreu numa quarta-feira. Tá? Então, por conta disso, o nosso calendário está furado. Só que aí você vai para o sinal, que é o nosso foco aqui, o sinal que vamos ter aí na próxima semana, que vai cair uma semana antes da nossa Páscoa, mas que, na verdade, está caindo no dia certo. Está caindo no dia certo. Então, depois, tarefinha para aqueles que gostam, dá essa pesquisada, começa lá com o equinócio, lua nova, conta os 14 dias, vê que dia que cai a Páscoa, o domingo, que dia das premissas, e vê o sinal que está previsto para essas datas, que são os sinais no céu, como é previsto aqui. Tá bom? Se você tiver interesse, uma tarefinha aí para você caminhar. Aí, se você observar lá em Mateus, capítulo 24, o verso 29, que é paralelo aqui a Lucas, 24, 29, você vai ver a seguinte situação. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, né? E aí você tem vários, Apocalipse 6, né, 12, que fala desse sinal também. A lua não dará sua claridade,
E lá em Apocalipse diz que ela se torna como de sangue. E as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, são sinais gerais, mas que aqui em Mateus é dado um grau de especificidade. Todos esses sinais vão acontecer, mas haverá um sinal específico no Sol, na Lua, nas estrelas, que vai ser o derradeiro. Porque aí já no verso 30, Mateus vai dizer: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, nós temos os sinais gerais que estão acontecendo a todo tempo, alguns mais específicos acontecendo nas datas que o próprio Deus separou, e vai ter esse sinal derradeiro, né, que todos os povos vão ver e que vão apontar exatamente para a volta de Cristo. Enquanto esse sinal derradeiro não vem, esses sinais vão estar acontecendo para te mostrar que existe um cumprimento geral daquilo que Cristo disse. Se você depois olhar para Marcos, dá uma olhadinha lá em Marcos, verso 25. Lembrando, irmãos, esse dia eu fiz uma gincana aqui com os adolescentes, né? Perguntei quais são os evangelhos sinópticos, ou evangelhos semelhantes, que seguem uma mesma linha, uma mesma, um mesmo esboço, que é Mateus, Marcos e Lucas, porque o evangelho de João é diferente, porque o foco de João é diferente. E os meus adolescentes não sabiam, então aproveitar para falar para vocês também, porque às vezes você não sabe. Quando se fala de evangelhos sinópticos, você está falando dos 3 primeiros, porque eles seguem o mesmo padrão de sequência de desenvolvimento, né? É como se todos tivessem o mesmo esboço. E é isso que aconteceu mesmo. O esboço é o evangelho de Marcos, que foi o primeiro escrito, que na verdade foi escrito. Qual que é o nome do autor de Marcos? Marcos, pastor. Não, mas ele tinha um outro nome. Qual que é? João Marcos, tá? Então, o primeiro foi este, e a partir desse, Mateus e Lucas usaram isso como esboço para trazer informações. Mateus apresentando Jesus como rei, o foco do evangelho de Mateus é Jesus como rei, e Lucas apresentando Jesus para os gentios. É por isso que você vai ver, muitas vezes, no evangelho de Lucas, ele explicando algumas expressões em hebraico. Então, um exemplo, eu estava lá e disse Rabi ou Rabone, ele disse que significa mestre. E Jesus disse Abba, pai, que significa pai, sabe essas coisas? Então, porque Lucas, o destinatário, são os gentios, ele explica alguns detalhes e até mesmo algumas crenças. Porque era comum entre os judeus crerem em tal coisa. Porque os saduceus não criam na ressurreição. Ele vai explicar. Então, o Evangelho de Lucas ele é mais detalhado porque foi escrito para a gente, né? Enquanto que Mateus vai reforçar a ideia de Jesus como o rei. O Evangelho de João segue outro esboço. O Evangelho de João é apresentar sinais durante o ministério de Jesus para que você creia que ele é o próprio Deus encarnado, né? São apresentados 8 sinais. Né? Alguns trabalham com 7 sinais, mas se você vê a própria ressurreição de Cristo é o último sinal. E é por isso que depois da ressurreição de Cristo, João fecha o seu evangelho dizendo: estes sinais, ou seja, todos os 8 que foram tratados, servem para que você creia que Cristo é o Filho de Deus. Então, evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. Então, aqui em Marcos, você vai ver a mesma sequência, e no verso, capítulo 13, né? Quem está aí com a nossa listinha aí, você vai ver em Marcos 13, verso 24, né? O que diz aí o verso 24, 13 e 24? Vamos ler juntos? Diz assim: mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento,
e os poderes do céu serão abalados. E aí ele segue a mesma linha de Mateus, dizendo: então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Então, irmãos, uma das questões ou das características para a volta de Jesus é que Deus vai usar o cosmo, ou seja, os astros, para emitir sinais. Se eu não estou atento a tais sinais, eu vou ser pego de surpresa. E é justamente isso que Paulo vai dizer, para que nós não sejamos pegos de surpresa, que nós estejamos atentos a tudo aquilo que Deus já revelou na sua palavra, né? Porque nós somos do dia, então nós não vamos ser pegos de surpresa. É isso que ele vai falar em Tessalonicenses depois. Então, é lógico que ninguém vai ser. A gente sabe que essa ideia do cosmos, dos astros, foi deturpada, né, como tudo, né, pelo inimigo, né? Hoje, quando você fala de astro, alguma coisa, a pessoa fala, mas isso é coisa de cigano, coisa de zodíaco, de horóscopo, né, eh, de astrologia, né? Então, não, pelo amor de Deus, não pode se falar disso. Meu amigo, se você volta para o padrão bíblico e diz para você que criou com o objetivo de te dar sinais e de apontar para um agendamento que ele fez, foi quem? Foi Deus. E nós vimos aqui tanto Mateus, Marcos, Lucas, Atos, Apocalipse, vários livros sagrados, inspirados por Deus, diz que ele vai trazer sinais nesses astros. Se eu simplesmente desprezar isso, é aquela brincadeira que eu falei lá do nosso combinado lá na Praça do Brás, que eu ia te avisar se a loja estava aberta ou não, lembra? Estou lá me matando, fazendo o sinal que eu combinei com você e você olhando para o outro lado. Você vai vir? Não vai. Você vai ficar lá alienado e eu me matando de mostrar o sinal lá, falando que está aberto e você não vem. Então, muitas vezes, nós estamos deixando de fortalecer, inclusive, a nossa fé, porque não estamos atentos àquilo que o próprio Deus diz que serviria de sinais para a sua volta. Dito isso, vamos caminhar mais um pouco aqui. Então, além desse sinal no sol, na lua, nas estrelas, né, que nós vemos, voltando para Lucas, que segue um pouquinho diferente aí de Mateus e Marcos, no verso 25, ele vai apresentar mais uma questão aí antes do verso 29 de Mateus e do verso 25 de Marcos, que fala dos poderes do céu sendo abalado e do sinal da vinda do Filho do Homem, que vai estar um pouco mais para frente. Então, Lucas, capítulo 21, o verso 25, então nos traz um detalhe a mais aí, né, no finalzinho. Enquanto o verso 29 de Mateus e o verso 24 de Marcos fala dos sinais no céu, ele vai, no final do verso 25, Lucas vai dizer que haverá uma angústia entre as nações. Observe aí. Então haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra. E aí o verso final do verso 25 diz: e sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa de fenômenos naturais, que é o bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. E aí o final do verso 26 é idêntico a Mateus e Marcos, que diz: e os poderes dos céus serão abalados, e então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória. Verso 25, Lucas acrescenta algo, um detalhe que Marcos e Mateus não falaram, que é a ideia dessa angústia entre as nações com sinais ou com fenômenos naturais de destruição. O que seria bramidos do mar e das ondas? Os maremotos, né? Tsunamis. E aí, deixa eu te perguntar, provavelmente isso já deve ter acontecido várias vezes, né, nessa história do mundo.
mas só nesse século, ou no século passado, quantos tsunamis nós tivemos no século passado? A grande maioria aqui, né, nasceu no século passado, antes de 2000. Então, você que é um representante do século passado, quantos tsunamis você estudou lá na escola? Nenhum. Eu não estudei nenhum. Você estudou algum? Talvez sua escola tenha sido melhor que a minha, mas eu não estudei nenhum. Antes de 2000, teve algum tsunami? Deve ter acontecido, mas que foi noticiado, tarará, não. Depois desse século, então para as meninas a Júlia, a Duda, né, que já são desse século, nasceram nesse século, então, nesse milênio, vamos melhorar até essa, porque você é do milênio passado também, né? Olha que coisa, como você é antigo. Mas o pessoal desse novo milênio, o pessoal desse novo século, quantos tsunamis você já viu? Quantos? Você lembra? Talvez nenhum, mas quantos que você viu nesse século? Ajuda aí os mais velhos aí. Pelo menos três. Pelo menos três, né? E você teve, de cabeça aqui, você teve aquele da Indonésia, foi 2001? Foi 2001, 2003, não lembro agora. Que teve uma devastação que até hoje não conseguiram calcular o número de mortos, irmãos. Foi um negócio assim absurdo. E depois, pelo menos de cabeça, aquele do Japão, que gerou aquele problema na usina nuclear, lembra? Que bagunçou o coreto. E você imagine o prejuízo econômico de bolsa, de valores, né? A perplexidade das nações por conta das ondas e do bramido do mar. Ou seja, uma situação que acontece agora e que gera um problema para todo mundo. Então, o que eu estou te falando? Deve ter acontecido isso. Você tem, por exemplo, antes do século passado, a situação de Krakatoa. Você lembra da ilha lá de Krakatoa? O que aconteceu na ilha de Krakatoa? Vamos ver se você está bom aí de história. Eu não lembro agora se foi 1700 ou 1800, acho que é 1800, né? Mas o que aconteceu lá? Da terra, toda vez que fala sobre os homens, né, de um modo geral, refere-se como Apocalipse usa o termo, os habitantes da terra, são os ímpios, são os descrentes. Eles desmaiarão ao ver o aumento desses eventos. Só que o crente, ao invés de desmaiar, o que vai fazer? Exultar. Então, para nós é o seguinte: quanto pior, melhor. Que é isso, pastor? João Paulo falar um negócio desse, quanto pior. Mas a visão bíblica é o seguinte: vai piorar. Vai aumentar falso mestre, vai aumentar heresias, vai aumentar perseguição, vai aumentar tragédias em todos os sentidos, seja fenômenos naturais, seja tragédias produzidas pelos homens, o amor vai se esfriar, a violência vai aumentar, a corrupção vai aumentar, vai ser como nos dias de Noé, vai ser como nos dias de Ló, a promiscuidade vai aumentar, o homossexualismo vai aumentar, vão surgir ideologias e os homens vão desmaiar. E nós vamos exultar. Não porque somos, que legal, queremos ver o circo pegar fogo. Não, não, ninguém quer ver o circo pegar fogo. Mas a tendência natural do negócio é que vai ficar cada vez mais difícil. E vai ficar mais difícil, inclusive, para você assumir o seu compromisso com Cristo. Porque isso nós já vimos aqui em outros momentos. O fato de você ser cristão, o texto já diz, né? Te entregarão aos tribunais, da própria família vai te perseguir. Então, vai ficar ruim. Ninguém está falando que para nós vai ficar bom. Não, vai ficar ruim para todo mundo. Só que para nós serve como indício de que o fim está próximo e que Jesus, como prometeu, há de voltar em glória.
Então, irmãos, a Bíblia inteira está gritando para você o seguinte: cuidado com o estilão de vida que você está vivendo. Seja um cristão de fato e de verdade. Consagre-se e fique atento a tudo aquilo que o próprio Deus já deu de indício para você observar. Não leve uma vida longe dos caminhos do Senhor, porque vai pegar todo mundo. Ninguém vai ficar de fora. E não tem outra solução, não existe outro caminho senão Jesus Cristo. Estar em Jesus Cristo. Essa é a grande solução. Não é religiosidade. Não é ser membro de uma religião. É viver do caminho. Por isso, você está numa religião que não serve, que não anda no caminho, que não te conduz, pula fora dela. Não adianta. Ah, mas a salvação é individual, pastor. Eu sei que é individual. Não é porque eu sou membro de tal e tal igreja. Não, eu sei disso, mas se você está no lugar errado, meu amigo, ou se você não sabe para onde você está indo, tem um ditado que diz, né, que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Eu tenho uma perspectiva diferente quando se olha para a questão espiritual, né? Quem não sabe para onde vai, acaba no inferno. Porque se você não sabe o caminho, você vai para lá. Por quê? Porque só existe um caminho que nos conduz a Deus, único, exclusivo. E só tem um jeito de você ir para lá. Não é pegando qualquer caminho que você vai sair lá. Não, não é assim. Qualquer outro caminho não vai te conduzir lá, vai te conduzir sempre para longe. E esse longe é a perdição, não tem outro caminho. O único caminho que te conduz a Deus é Jesus. Ele mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, irmãos, os sinais que Deus prometeu como característica para a sua volta estão acontecendo? Sim ou não? Sim, todo mundo concorda que sim. Ótimo. Jesus está mais perto de voltar a cada instante. Ok? E ele exige, quando ele vai apresentar lá, no final do sermão escatológico, as 4 parábolas finais, de um modo bem simples, bem resumido, ele vai exigir de você fidelidade, né? Parábola das 10 virgens, a parábola do administrador, dos talentos, as 4 parábolas que você tem lá. Ele vai exigir de você fidelidade, consagração, serviço, tá atuante na obra dele e zelo. Eu sempre falo para você, você não foi chamado para assistir a banda passar. Você foi chamado para tocar na banda. Tem muito cristão dos nossos dias que o cara vem na igreja, às vezes não falta nenhuma atividade, mas o cara está aqui assistindo. Ele não está aqui servindo. Ele não está aqui adorando, ele está aqui assistindo. Isso é uma grande perda de tempo, você está perdendo tempo. Porque não adianta assistir. Você foi chamado para fazer, para testemunhar, para proclamar. Então, cuidado, os sinais estão berrando, né? Não está nem gritando mais, estão berrando. Então, consagre-se mais a Deus, busca servir mais o Senhor. Mas vamos caminhar mais um pouco aqui. Então, aqui no verso 28, nós temos aí, então, a exultação. Aí nós temos já aqui em Lucas, vamos aproveitar a sequência de Lucas, a partir do verso 29, a parábola que exorta sobre a vigilância. Então vamos ver aqui o verso 29 até o 33, vai. Diz assim: ainda lhes propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começar a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem essas coisas, sabei que está próximo o quê? O reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará essa geração
sem que tudo isso aconteça. Tá, que geração? Vê o quê? Vê que a figueira está começando a brotar. Essa é a ideia. Lucas apresenta esse aqui, todas as árvores, para indicar o tempo, porque ele aponta para situações não acontecendo apenas em Israel, mas em todo lugar. Mas se você for para Mateus, capítulo 24, ele vai, tanto Mateus, capítulo 24, 34 e Marcos 13, 30, vai tratar a mesma coisa, porque são os evangelhos sinópticos. E aí você tem, no capítulo, então, 24 de Mateus, verso 34, a primeira parábola, que é da figueira. Depois você tem a parábola do bom servo e mau servo. Depois você tem a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Então, essas 4 parábolas estão falando sobre o assunto anterior. Qual que é o assunto anterior? A volta de Cristo. Quando as coisas vão acontecer, é sobre a volta de Cristo. Ou seja, o que nós temos que esperar? Que sinais acontecerão para a sua volta? Essas parábolas estão referindo lá e falando da postura que temos que ter como crentes enquanto Jesus não volta. A primeira parábola é a da vigilância. Então ele vai dizer assim, verso 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Aqui Mateus está focando a figueira, porque, como eu já disse, Mateus vai tratar de Jesus como rei, e a figueira, como nós já vimos, representa o povo de Israel. Se você for para o Antigo Testamento, você vai ver isso de um modo mais claro, e de um modo mais específico sobre Jerusalém. Tá? Eu não lembro, agora alguém me disse, acho que eu não confirmei isso. Me parece que até um dos símbolos da cidade é justamente a figueira. Depois você dá uma pesquisada e vê se isso é verdade. Tá? Mas aponta para isso. A gente não tem. Aqui, qual que é o símbolo da cidade de Araraquara? O sol. Não é isso? Então, morada do sol. Na nossa bandeira, o que tem lá no meio do azulão lá que representa o céu lá? Um sol. Né? Não é muito bonito, mas está lá. Né? Por quê? Porque um símbolo da nossa cidade é o sol. Para Jerusalém, um dos símbolos que usa para eles é figueira. Aqui eu não lembro de ter visto o brasão da cidade. Mas, por exemplo, Barretos, no brasão da cidade, você tem 2 ramos lá, e, se não me engano, parece que um é de café. Porque na época, né, a agricultura da época lá era forte a cafeicultura. Aqui no brasão tem algum ramo de alguma coisa? Vocês que são da cidade? Antenado nas questões cívicas, sociais da cidade, né? Pessoa, os professores aí de escola, Vani, eu perdi a Vani, né? Que era a minha salvadora aqui. Tem. É ramo do que tem aqui? Café, cana, muito provavelmente. As cidades mais novas, por exemplo, Américo Brasilense, Dobrada, que são municípios mais novos. Quantos anos tem a cidade de Américo? 60 anos. Né? É mais nova que boa parte aqui dos irmãos. Então, geralmente vai ser cana, porque aí já tem 2 raminhos de cana. Café e cana também, porque eram os raminhos que tem. Você vai para bebedouro, provavelmente deve ter alguma coisa de laranja lá. Então, veja, no brasão da cidade, a gente costuma ter isso. Lá de povo de Israel, muito provavelmente você vai ver figueira. Tá bom? Porque é um símbolo que aponta. Fala, mas por quê? Nós fazemos isso hoje, a nossa cidade tem os símbolos. Tudo bem? Então vamos lá. O texto vai dizer: quando, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, que todas essas coisas? Tudo que foi dito no capítulo 24 inteiro. Quando virdes todas essas coisas, que os falsos mestres, os sinais no céu,
a promiscuidade, os fenômenos naturais, as epidemias, as guerras, as fomes em vários lugares, a, a perseguição da igreja, a apostasia, ou seja, tudo isso. Quando vires todas essas coisas, que foi tratado no verso 24, sabeis que está próximo, que está às portas. E aí o verso mais seguinte, ele vai dizer, em verso 34, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Uma das dificuldades, e que muito tempo os exegetas, né, tiveram debruçando, é que quando ele diz, em verdade vos digo que não passará esta geração, alguns, inclusive, você vai ter gente que defende isso, que refere-se à geração para quem Jesus está falando. Só que isso é impossível. Jesus já voltou? Bom, Jesus não voltou. Então não era para aquela geração que Jesus estava falando. Era para a geração que visse a figueira renovar suas folhas, os seus brotos. É para essa geração. E aí então você tem que começar a cruzar as informações. Se figueira representa Israel, e mais especificamente Jerusalém, nós vimos no início da nossa aula de hoje que Jerusalém, então, seria alvo de quase extermínio. E que o povo de Israel, o povo da figueira, seria espalhado pelas nações. E que os gentios tomariam conta daquilo. Tudo bem? E que no final, então, os gentios não mais pisariam, ou seja, não mais governariam Israel. Isso é uma característica. Nós vimos que, historicamente, isso aconteceu na nossa geração. Quando que o Estado de Israel foi formado? 47, foi assinado, 48, acontece. Quando que o domínio sobre Jerusalém, a antiga cidade, foi tomada? 67. Quando que a capital voltou a ser Jerusalém? 2017. Essa é a geração que viu o renovo da figueira. Porque houve esse renovo da figueira em algum outro momento da história, antes de agora? Não. Eles estavam sendo perseguidos sobre o Império Romano, depois sobre o Império Otomano, e aí foi. Sobre as cruzadas. É agora, é essa geração, a nossa, que viu o renovo da figueira. Então, o verso 34, ele tem que ser compreendido com a expressão do verso 32. Quando virem o renovo da figueira, o renovar da figueira, então a geração que ver isso, esta não passará. Essa é uma das interpretações de séculos de estudos, né? E que o pessoal, há 100 anos atrás, não tinha essa perspectiva, porque até 100 anos atrás a figueira não tinha renovado. Ele não tinha esse dado histórico para auxiliar na interpretação. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Pastor, mas por que Calvino não falou que era isso? Por que os teólogos, desde a Reforma até 2000, não falavam sobre isso? Porque eles não tinham necessariamente o dado histórico. Não tinham ainda recebido a luz da história para entender o contexto que estava se vivendo. Hoje nós temos. Por isso que o texto está sendo reavaliado. E a interpretação, pastor, porque eu já li um livro de um teólogo puritano maravilhoso, mas não fala nada disso. Claro, o cara viveu há 300 anos atrás, 200 anos atrás. Ele não tinha essa luz que a história nos proporcionou. De identificar que o renovo da figueira é isso que nós vimos, que a nossa geração viu. Então, para nós, agora faz mais sentido interpretar o verso 34, que essa geração não passará, a geração que viu, ou que viria, no nosso caso já vimos, o renovo da figueira. E a dificuldade de interpretação aqui é identificar a figueira. Nós já fizemos isso em outro momento, quando eu peguei textos do Antigo Testamento, tratando
da figueira como um símbolo específico para Israel e a oliveira como um símbolo específico para o povo de Deus. E aí inclui a igreja. Por isso que é apresentado em alguns momentos duas oliveiras, mas que manda o óleo para o mesmo lugar, né? E que depois nós vemos lá em Apocalipse falando das duas oliveiras, mas que na verdade refere-se à função que a igreja, que o povo de Deus tem hoje, que é ser embaixador de Cristo e sacerdote da ordem de Melquisedeque. Lembra disso? Estudamos isso exaustivamente já há algum tempo atrás. Então, quando se fala de oliveira, refere-se ao povo de Deus. O povo de Deus é a igreja e o povo judeu, o povo de Israel, crente, que creu no Messias. Porque nem todo judeu será salvo, a própria Bíblia diz isso. Não é porque você é judeu que você vai para o céu, né? Então, todos os judeus, crentes e descrentes, que creem no Messias ou não creem, que creem em Jesus ou não creem, fazem parte da figueira. Mas nem todo judeu faz parte da oliveira, porque oliveira é o povo de Deus, enquanto figueira é a nação de Israel. O símbolo aqui não é sobre a oliveira, é sobre a figueira. Então, ele não está falando do povo de Deus, os crentes necessariamente, ele está falando da nação de Israel. O sinal que aconteceria na nação de Israel. Então, mesmo que não tivesse nenhum crente mais entre os judeus, esse sinal estaria sendo aplicado geopoliticamente no contexto de Israel como nação, e não como parte do povo de Deus. Tudo bem aqui? Tá. Nós vimos isso acontecer, a nossa geração viu, está vendo isso acontecer. Aí a promessa, então, do verso 34 é: em verdade vos digo que não passará esta geração, a geração que viu o renovo, sem que tudo aconteça. E tudo é o quê? Tudo é tudo, ou seja, o fim. E aí o verso 35, inclusive, reforça a ideia: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ou seja, que haveria muito tempo para chegar nessa geração, e de fato passou, né? Consideravelmente, nós estamos aí há 2000 e poucos anos, mas que agora nós temos, à luz da história, que a figueira renovou as suas folhagens. Há um broto novo. Israel é uma realidade no mundo hoje? Jerusalém de novo é a capital de Israel? Então, há 80 anos atrás a gente não tinha visto isso. Porque agora 2027 completa 80 anos da assinatura lá, da permissão para a criação do Estado de Israel. Né? E veja, naquela época, você foi estudar a história, foi dada a oportunidade de você criar tanto o Estado palestino e o Estado de Israel. Né? Quem estudou isso lembra. Só que a promessa não era renovar as outras coisas, era renovar a figueira. E o povo palestino rejeitou a oportunidade na época e por isso está brigando até hoje para ser reconhecido como nação. Né? Pode ser que até aconteça, mas naquela época o foco foi só Israel. Aquilo que nós estamos pregando em Apocalipse. Os homens, irmãos, o governo, a besta que emerge do mar, ela faz de tudo para tentar acabar com o povo de Deus. Mas o Senhor continua soberano sobre tudo e sobre todos. O plano dele vai ser cumprido rigorosamente. Né? Para muitos, a criação de Israel foi uma aberração da história. Outros foi motivado só por questões políticas de Inglaterra e França. Inglaterra, França e Estados Unidos. Por conta da localização estratégica para o petróleo e para o gás e para aquela coisa toda. Mas seja lá qual foi a motivação do coração das nações, o que você tem é o cumprimento rigoroso, minucioso da soberania de Deus na história. Não importa qual que é a motivação das nações para criar Israel.
O que importa é que havia uma promessa que a figueira renovaria, refloresceria, e Deus cumpriu. Não importa quem era o imperador persa que mandou reconstruir Jerusalém e quais eram as motivações de Ciro. Não importa. Deus chama ele de meu servo. Certamente, as motivações dele não era ver o povo de Israel fortalecido naquela época, ou com o templo sendo reconstruído. Não, não. O objetivo de Ciro era o seguinte: é mais lucrativo eu devolver os povos que os babilônicos escravizaram para suas terras e cobrar imposto desse povo. Porque eles vão estar motivados, vão estar produzindo. Porque se eu pego esse povo, trago de escravo, para eles plantar na minha terra, vai ter motivação? Eles vão produzir pra caramba? Não, eu vou ter que ficar pondo chibatada na cabeça deles, nas costas deles, para ele produzir. Agora ele fala: não, meu amigo, eu vou te devolver para sua terra. Você vai voltar lá para sua fazenda, você vai plantar na sua terra, a propriedade é sua. Faça desse negócio aqui uma terra que emana leite e mel. Só que eu vou devolver você e vou te cobrar o imposto. O que você quer? Ficar escravo numa terra alheia ou voltar para sua terra e pagar um imposto? O que é melhor? Voltar para a terra. Mesmo lá eu vou me fortalecer, mesmo que eu pague imposto, mas eu vou me organizar, vou pensar em uma forma de me libertar. Eu estou na minha terra. Então, na cabeça de Ciro, ele não devolveu o povo de Israel para a terra de Israel porque ele queria ser bonzinho na história. Para ele era mais vantajoso, tá? Politicamente. Só que por trás dessa expectativa de Ciro, que era puramente humana e política, Deus fala: o meu servo Ciro vai restituir o meu povo para minha terra. Deus age mesmo nos atos bons dos atos dos homens maus, ou nos atos maus dos homens maus, ou nos atos bons ou maus dos homens bons. Deus é que controla, irmãos. E é por isso que o texto bíblico diz: ó, vai acontecer, e essa geração então se alegre, porque não passará, tudo vai acontecer nessa geração. Isso, pastor, pode cravar, bater o martelo? Ô, meu amigo, talvez não até o talo do prego, vai, deixa uma coisinha, mas é, é muito provável que nós, de fato, sejamos a última geração. Né? Muito provavelmente, né, Gabriel? O Léo nasceu agora, né? Muito provavelmente. Nós que já somos mais adultos, pode ser que a gente vá antes. Mas essa meninada que está vindo agora, provavelmente vai vir a volta do Senhor. Porque aí entra aquele esquema que eu sempre tenho chamado a sua atenção: quanto tempo dura uma geração? E aí nós temos, biblicamente falando, 4 possibilidades, né? Mas se aconteceu em 2047, 67, 2017, a gente não sabe qual que foi o evento que apertou o cronômetro. Você não sabe. Então você tem 120 anos, 80, 70 ou 40, que pode ser aplicado em qualquer uma dessas datas, e aí então a gente não sabe. Se a gente for pensar no contexto da Babilônia, os 70 anos, que foi a geração que Deus deu, e que talvez seja o grande indício, né, para uma geração, se a gente for pensar nessa ideia de 70 anos, não pode ser considerado, então, o ano de 47, porque já deu. Mas se nós considerarmos 67, nós estamos aí a menos de 20 anos do negócio. Se a gente considerar 2017, aí então nós não veremos, mas o Léo pode viver tranquilamente até os 70, não pode? Então é a última geração. Quem nasceu em 2017, viver 70 anos é possível, não é? É ou não é? É a última geração. Então, fique atento nesses sinais. Não é para te colocar medo,
mas é te colocar, como diz Lucas, exultação, para que você viva uma vida cristã cada dia mais autêntica. Vamos caminhar para terminar hoje aqui isso aqui? Então vamos lá. Depois, na sequência, o verso 28 diz aí da exultação, o não passará essa geração, né? E aí você tem do verso 34, aqui de Lucas em diante, na verdade do 33:5, né? Passará o céu a terra, porém as minhas palavras não passarão. 36. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o Pai. Aqui nós já estudamos que é uma questão de uma expressão idiomática de Jesus, mesmo porque o fato de Jesus ser onisciente não aponta para a ideia de que ele perdeu a sua onisciência. Mas como filho e como noivo, né, ele estava submisso à determinação do pai em voltar para buscar a sua noiva. Nós já estudamos isso. Está passando só um cortejo aí, deve ter sido alguém da saúde, porque só tem SAMU. E aí, se alguém passar mal agora, morre, porque o SAMU está no cortejo. As 15 viaturas do SAMU estão no cortejo. E assim segue as terras tupiniquins. Se eu tiver um infarto agora, ligar para o SAMU, eu estou perdido, porque tá todo mundo aí. Tá no cortejo fúnebre porque morreu alguém do SAMU. Rapaz, é um negócio meio ilógico, né? Que funciona. Então tá bom, mas passou, já o barulho já diminuiu. Então veja, irmãos, Jesus não está dizendo que ele perdeu a onisciência, mas ele está reforçando o fato de que o pai, como responsável, é que determina a volta do noivo. Aí você tem, ainda comparando, e agora é Mateus 25. Vamos lá para Mateus 25? Mateus 25, verso 13. Não, é 24, né, irmãos? Perdão. 24, 13. Volte aí um pouquinho. Você tem aí a ideia do acautelar. Então veja lá, Mateus 24, 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. É lógico que aqui não aponta para a salvação meritória. A Bíblia inteira diz que a salvação é por graça. Mas fala da perseverança, de você não negar a sua fé. Ou daquilo que o presbítero Márcio falou hoje de manhã, da apostasia. Dificuldades virão, sofrimentos virão, nós vimos que vai ter problema em todas as áreas, o negócio vai piorar. Só que a grande questão é a seguinte: vai piorar e você tem que ser encontrado fiel, perseverante. Usando a palavra lá de Apocalipse, né, de uma das exortações à igreja, ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida, ou seja, será salvo. Então, a ideia, irmãos, por mais difícil que seja viver a vida cristã daqui para frente, o foco é vigilância e perseverança nessa fé. Porque tudo vai querer te conduzir a desanimar. Não é à toa que Jesus vai dizer lá em Apocalipse que um dos perigos é a apatia espiritual. É você não se envolver com o reino. E há uma diferença de se envolver com o reino e se envolver com a igreja. Você pode muito bem estar muito envolvido com a instituição e não ter envolvimento nenhum com o reino. O nosso foco é estar envolvido, comprometido com o reino. Por isso você não é crente só na hora que você está aqui na igreja. Comprometido com o reino significa que você vai cumprir com seus deveres como membro da igreja, ótimo. Mas você não é só crente quando você está aqui na igreja, de quarta-feira à noite, de domingo pela manhã, de domingo à noite, nas atividades que nós temos de convocação do povo de Deus. Você não é crente só agora. Envolvido com o reino é que você é embaixador de Cristo aonde quer que você esteja. Você é um sacerdote do Deus vivo aonde quer que você esteja. Seja lá na sua casa, seja no seu trabalho, seja na escola, seja na faculdade, em qualquer lugar. Jogando bola, não importa. No seu exercício laboral, comercial,
Então, o que a Bíblia diz é o seguinte: você precisa ser crente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque você é representante do reino. E você tem que viver como um cidadão do céu. Estar envolvido com a atividade da igreja não significa que você está envolvido com o reino. Porque você pode estar aqui fazendo um monte de coisa e a sua vida continua longe do padrão de um cidadão do céu. É isso que está chamando a atenção. Então, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aí, voltando para o verso 33, que nós acabamos de ler há pouco, né? Quando virdes essas coisas, sabei que está próximo às portas. E o 42, que eu quero chamar a sua atenção. Veja aí, ó. Portanto, qual que é a exortação? Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Perseverança e vigilância. Então, nós temos aqui, tanto lá em Lucas 21, 34 e 36, o Mateus que nós lemos agora, Marcos 13, a exortação para acautelar, né? Ter cautela, vigilância, perseverança. Então, não desista, não desanime, não abandone a sua fé. Eu sei que muitas vezes a gente fica desanimado, não sei o que, quer saber, não aguento mais igreja. Cuidado, isso é um perigo real. Tanto que Jesus trata disso em Apocalipse repetidas vezes. Cuide da sua comunhão com Deus, cuide da sua vida espiritual, cuide da sua vida de devoção, mais do que simplesmente estar na igreja. Vida cristã é muito mais que isso. É o seu dia a dia. Tudo bem? Seguindo aí, ainda em Mateus, vejamos o verso 10 de 24. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, é apostasia. Trair, odiar uns aos outros. Então, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Isso é sinal, é característica da volta de Cristo. A minha oração é, Senhor, que eu não esteja entre esses, que eu esteja entre os fiéis. Porque muita gente vai abandonar o reino. Aquela perspectiva de que a igreja vai crescer absurdamente, que o cristianismo vai ser grandioso no mundo, no sentido de muita gente, todo lugar. Esquece isso. O padrão, desde o Antigo Testamento, é minoria, irmãos. Toda vez que Israel ia atacar e tinha muita gente, o que Deus falava? Tem muita gente. Pode mandar embora não sei quantos mil. Pode mandar. Não, vê quem bebe água com a mão, quem bebe água. Quem bebeu água errado, manda embora. Quem está com medo, manda embora. Porque os covardes não vão ser usados, não. E assim Deus sempre ia diminuindo. Não é sempre? Deus trabalha com pouca gente, meu irmão. Na história do? Ele também. Foi dividido sempre. Você pode pegar o próprio povo de Israel. O que Deus fala? Eu te escolhi porque você era entre as maiores das nações da terra? Não, porque justamente vocês eram a menor. Se você pensa em Israel hoje, inclusive, né? Em questão geográfica, é um paizão? Não é. Então, essa ideia de falsos cristãos, isso aí vai crescer, vai ser uma coisa de louco, porque o que você vai ver hoje à noite, inclusive em Apocalipse 13, é a ação da besta que emerge da terra. Ela tem aparência de. Vamos ver se você já fez a lição de casa. A besta da terra, ela tem a aparência do quê? Não sabe? Então você tem que vir no culto hoje à noite. Tá bom? Mas eu vou te dar o spoiler aqui para você não ficar aí se martirizando. Ela tem aparência de cordeiro, mas a fala dela é de dragão. Tá? Então o que é? Ela aparece como uma falsa religião. Ela tem aparência. Quem que é o cordeiro? Na Bíblia? Jesus. Ela tem aparência de que é de Jesus,
A aparência dela é de cordeiro. Ela escreve lá, Jesus é o Senhor. Ela escreve. Ela prega a Bíblia. Ela ora em nome de Jesus. Porque a aparência dela é de cordeiro. Mas o ensino é de quem? E quem que é o dragão? Satanás, a antiga serpente, o diabo. Então, irmãos, essas religiões que se dizem cristãs, parece, nossa, o trem está bombando. Cuidado. Porque tem aparência de cordeiro, mas o ensino não é do cordeiro. Porque não prega sobre pecado, não prega sobre arrependimento, não exige mudança de vida, não exige testemunho, não exige proclamação, não exige luta contra o pecado. Só tem aparência de cordeiro. O ensino é do dragão. Então, a igreja verdadeira sempre vai ser um grupo pequeno. Você pega a parábola do semeador. Você semeou para quantos campos? Quantas terras? 4, né? Só quantas dessas produziu? Só uma. E nem todo mundo produziu a 100 por um. Mesmo nessa terra, um produziu a 30, outra a 60, outra a 100. É 25% aqui da história da parábola. Se você prega para 10, né, para facilitar, quanto vão por 100? Se você prega para 100, a probabilidade é só 25. 75, alguns vão até se animar e vão abandonar, outros vão rejeitar de cara. Tal. Mas a Bíblia inteira diz que o número dos fiéis é sempre pouco. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Então não pense que que número, nossa, tá saindo pelo ladrão, significa que é do cordeiro. Não necessariamente. Porque você já prestou atenção como que as seitas crescem facilmente? Eu fico pensando que tem seita que nem prega o evangelho. Ele nem prega o evangelho. Ele só constrói uma igreja em cada bairro. E a cabeça deles é o seguinte: vão trazer. Não é, Boni? Deus vai trazer os seus. Não tem nenhum programa de pregar, de testemunhar, de fazer nada. E cresce. E tem recurso financeiro fácil. Agora, a verdadeira igreja, irmãos, o símbolo que Apocalipse diz é vestida de pano de saco. Vai ser uma luta para você fazer o negócio de Deus funcionar. Não tem facilidade para nós. A igreja vai estar sempre lutando, tem que estar sempre debaixo de oração, sempre com jejum, sempre com clamor. Por isso que não funciona. Mas está previsto, é isso mesmo. É com dificuldade. É nesse sentido que diz que é com dificuldade que a gente alcança a salvação. Não porque é pelos mesmos, mas é com essa luta. Então, números não significam, muito pelo contrário. Muitos vão se escandalizar. Muita gente que se dizia cristão vai abandonar. A sua oração precisa, Senhor, que eu não esteja contado antes, que o Senhor me preserve. E você vai ter que lutar por isso. Porque a sua própria carne vai dizer para você pular fora do barco. A devocional do presbítero Márcio hoje, né, falou justamente isso. E para esses que abandonam, não tem um segundo sacrifício de Cristo. Já foi. Se você abandonar, já era. Tudo bem? Para terminar, irmãos, aí você ainda vai ter, eu só vou citar aqui agora, porque agora são versos específicos, verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Esse multiplicar a iniquidade vai mostrar, comparar aquela ideia, como nos dias de Ló, como nos dias de Noé. Então você fala assim, nossa,
A humanidade vai se tornar mais civilizada, não vai ter mais essas práticas gritantes. Não, 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 meu amigo. É o mesmo padrão até o fim. O pecado vai continuar reinando no coração do ímpio. Você pode ter certeza disso. E a tendência, segundo Apocalipse, que quando estiver mais perto do fim, Satanás será solto. E aí o negócio vai ficar terrível. Porque ele volta a enganar as nações, e inclusive para enganar as nações, para perseguir ainda mais os crentes. Então, se já está ruim, vai ficar? É isso! A nossa expectativa de coisa boa só vai ser no. Isso, só no céu. O que mais? Verso 14. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. A obra missionária, irmãos, a pregação, o investimento, por mais que a gente tenha dificuldade financeira, o foco da igreja é investir na pregação. E não só na pregação de onde ela está, mas para alcançar as nações. A nossa geração, ela não tem essa intenção. Quando você vê algumas gerações que passaram na história, né? Uma talvez mais citadas, mais conhecidas, os morávios, né? Os caras chegaram a se vender como escravo para pregar o evangelho. Essa história é uma das histórias mais lindas da missão moderna. Os caras tentam, chega lá, escreve para um inglês que tinha não sei quantos escravos, escrevendo, nós somos missionários, nós queremos aí pregar o evangelho para os seus escravos. Não, ninguém vai entrar aqui para pregar nada de Jesus aqui para esse povo. Fecharam a porta para a entrada dos missionários. Aí o que os missionários fizeram? Se venderam como escravo para esse senhor. Aí foram lá ser escravo dele. Aí, enquanto dormia com os escravos, o que eles faziam? Falavam de Jesus, ensinavam sobre o evangelho. Aí você fala assim, meu Deus do céu, esses caras deviam ser ETs. Porque hoje, você pensar numa perspectiva dessa, de falar para os cristãos, irmãos, qual que é a nossa intencionalidade para alcançar as nações? Nenhuma. A gente gasta mais com Coca-Cola e McDonald's do que a gente investe em missões no ano inteiro. Se você fizer essa pesquisa, quanto você gastou de pizza e Coca-Cola durante um ano, e aí você comparar, quanto que eu enviei de dinheiro para missões esse ano? Faz uma pesquisinha lá, básica, lá, nas suas contas. Né? Então, a gente gasta muito mais com o nosso lazer do que com a obra missionária. Eu não tenho dificuldade nenhuma de fazer uma poupança, ou de, sei lá, eu fazer até um empréstimo para pagar uma viagem para o meu lazer. Vou conhecer as pirâmides do Egito. Ou até mesmo, eu vou para Israel, pastor. Quanto que está para ir para Israel hoje? Alguém sabe? Ei, vira e mexe, vem plano para mim, mas deve estar na faixa de uns 15 mil, 20 mil para ir para Israel. Olha que coisa maravilhosa. 20 mil para ir para Israel. Eu não tenho, eu estou falando, eu não teria, se eu tivesse isso como sonho, então eu não teria dificuldade nenhuma de juntar um dinheiro, de fazer até um empréstimo para fazer uma viagem para Israel, inclusive usando argumento pastoral, dizendo assim, eu preciso conhecer a realidade, né, geográfica, até mesmo para quando eu for pregar sobre isso, trazer detalhes para vocês. Teria até um argumento pastoral, né, para fazer uma campanha aqui para levantar 20 mil reais para vocês me mandar lá para Israel. Teria. Só que se eu não faço isso para, por exemplo, nós vamos abençoar tantos projetos missionários na Ásia. Eu não levanto R$ 1.000 para isso. E mesmo as igrejas que investem muito em missões, é porque elas já arrecadam muito. E você vai ver, as outras áreas também tá. O missões sempre vai ser o mínimo. E uma das características é esse evangelho será pregado em todas as nações. E aí a pergunta é: você, como verdadeiro cristão, o que você está fazendo para que isso aconteça? Dá R$ 10 lá para Ampli?
Se você resolver sair para tomar um café com a sua mulher qualquer tarde, aí você vai gastar muito mais do que R$ 10. Presidente Roberto. Sim. A- a- Nos eventos, esquece a realidade, a necessidade. É. Aham. Perfeito. Perfeito. Mas é aquilo que eu comecei, né? Às vezes nós estamos envolvidos com os eventos da igreja, mas não estamos envolvidos com os eventos do reino. Irmãos, a gente precisa acordar para isso. Não estou falando para você agora, sei lá, eu fazer. Tem que ser algo intencional. Você vai orar, Deus vai te direcionar, mas a gente precisa começar a se envolver com isso, que é uma das características para a volta do fim. Esse investimento em missões. O reino precisa ser anunciado em todas as nações. Verso 30 de Mateus. Vamos pegar só Mateus aqui para fechar. Verso 30 de Mateus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens no céu com poder e glória. A volta de Cristo, irmãos, será visível. Nós já tratamos disso. Não existe arrebatamento secreto. Biblicamente falando, não existe. Todas as nações verão. Quando Cristo voltar, todo mundo vai ficar sabendo que ele voltou. Tudo bem? E o verso 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Após a vinda de Cristo, dentro daquele programa do último dia, aí será a reunião para o juízo. Será a reunião para o julgamento. Tudo bem? Assim a gente fecha aqui. É lógico que eu acrescentei aí os dois textos lá de Tessalônica, mas a gente vai estudar isso, que vai tratar lá sobre a apostasia, a iniquidade, né, o pecado e tudo mais. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse homem da iniquidade aqui, no culto à noite, né? Então, venha. E aí, na semana que vem, a gente continua caminhando aqui, ainda tratando sobre a volta de Cristo, né? E aí usando um pouco mais de alguns detalhes mais específicos, focando o juízo final, que é o que ele diz aqui. Vai reunir todo mundo para quê? Para o juízo final. E aí a gente vai focar um pouco mais sobre a questão do julgamento, do juízo. Já falamos da volta, dos sinais da volta, as características da volta. Semana que vem a gente começa a falar um pouco mais sobre o juízo. Tudo bem? Alguma pergunta, irmãos? Tranquilo? Eu sei que vai surgir, né? Porque sempre vão surgir mais e mais questões. Mas eu acho que o geral e o essencial nós já pontuamos aqui.